Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá sem áudio. Eu acabei desligando aqui o microfone e acabei esquecendo de ligar, mas vamos lá. Sou de Aracaju, Ítalo pergunta: sou de Aracaju, será que vale a pena conciliar o estudo entre a PM Sergipe e Polícia Militar de Alagoas? Vale, vale a pena, só que com foco primário na Polícia de Sergipe. Lembrando que a Polícia de Sergipe é nível superior, não é nível médio. A Polícia Militar de Alagoas é nível médio. Mas se você tem estudo nível superior, vale muito a pena. Se não tiver, busca um tecnólogo. Não é curso técnico, é tecnólogo. Há uma certa diferença, porque o curso técnico ele não equivale a nível superior, mas o tecnólogo sim. Então, se já tem nível superior, muito bacana. Foca primariamente em Sergipe, mas também vai estudando para PEMAL. Eu acredito que você consegue conciliar com esse cronograma. Para quem não me conhece, me chamo Elisama Viana. Esse aqui é o arroba das minhas redes sociais, TikTok, Instagram. E estamos começando agora a segunda semana do Guia da Aprovação. O Guia da Aprovação para que carreira, Elisama? Tem o técnico de análise em sistema. Vale a pena pra caramba. Você pode até começar com a base carreiras policiais, que eu digo sempre é língua portuguesa, cai em qualquer concurso para carreiras policiais. Aí, direito administrativo, constitucional, penal e processo penal. Foca nessas matérias. Quando sai o edital, você vai focar nas específicas do seu edital, que vai ser o Estatuto da Polícia Militar de Sergipe ou de Alagoas, mas vai construindo, não sei como está o seu nível de estudo, vai construindo essa base. Segunda semana de estudos para a Polícia Militar de Alagoas. Serve como base de incremento também para outras polícias militares. Por quê? Porque é a forma de distribuir assunto, a técnica de estudo, como vai ser feito, como vão estudar. Isso é extremamente importante. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Nada menos que a vitória. Vamos aqui estudar, botar para quebrar nesse edital, esmiuçar o edital, estudar todo o edital. Vocês já vão chegar pronto para o próximo certame PEMAL, que eu acredito ser em 2025. Perdoem a voz rouca que eu tô do nada, levei minha filha para passear, aí fui à praia, fui ao shopping. Não sei se foi a questão do calor demais com frio demais. Deu um choque e minha voz ficou um pouco rouca, mas vamos continuar. A nossa mentoria vai esmiuçar, vamos destroçar, arrancar a cabeça do leão da PEMAL. Muita gente bota. Já deixou o like, Caio? Muito obrigada, Caio. Obrigada de coração. Vamos aí estudar. Foco na missão. E nada menos que a vitória, como sempre. Então, a mentoria vai ser completa para a PEMAL. Serve de base para outros concursos? Serve sim. Porque no concurso da PEMAL nós temos direito administrativo, nós temos processo penal, nós temos direito penal, nós temos língua portuguesa e uma banca nada mais e nada menos que a CESP, a tão temida CESP. Nós tivemos e vamos fazer a revisão. Agora, vamos fazer a revisão do conteúdo da semana passada, bem rapidinho. E agora eu vou passar para vocês o conteúdo da próxima semana, porque essa semana vocês vão concluir a primeira semana, que a aula foi semana passada, ou começar a primeira semana. O vídeo está aí disponível no canal do Guia. Só é procurar a playlist Mentoria PEMAL. Aí terão 2 vídeos conhecendo a missão. É importantíssimo assistir esse vídeo, porque ele dá muito bizu para o concurseiro. Boa noite, Caio. E o segundo vídeo é o começando a primeira semana PEMAL e agora a segunda semana. Mas não vamos deixar de revisar. Vamos revisar aí a primeira semana. Quais foram os conteúdos estudados pelos guerreiros da mentoria do Guia da Aprovação, que é o grupo nosso lá de estudo, e também dos guerreiros que estão aqui no YouTube. Quais foram os assuntos? Eu dou valor, viu? Dou valor para quem está em pleno feriado, chegando em casa,
parando um tempo para estudar. Parabéns para os senhores. Fico muito feliz, porque tem muita gente que acredita de verdade e quer de verdade essa aprovação. E é por isso que nós estamos aqui também em pleno feriado, porque acreditamos nos senhores. E vamos lá. Vamos para a segunda semana. A segunda semana, a primeira semana. Para quem não pôde acompanhar, assistam a aula, só que a primeira semana nós tivemos começando a semana a mentoria com língua portuguesa e informática. Na terça-feira, estudamos matemática e história. Na quarta-feira, geografia e o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que é muito importante. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, deixa eu desconectar essa mesinha. Na quinta-feira, direito administrativo e direito constitucional, isso aí da primeira semana. Direito administrativo e direito constitucional. E na sexta-feira, processo penal, direito processual penal e o início da disciplina de direitos humanos. Essa aí foi a revisão dos assuntos passados, da semana passada. Então, essa semana aqui, vamos focar na nossa meta para a próxima semana iniciarmos na segunda-feira. Então, começaremos a semana, guerreiros, também com língua portuguesa. Na segunda semana da nossa mentoria, começaremos a semana com língua portuguesa, só que o tópico 3 e 4. Então, vamos lá. Os senhores estudarão domínio da ortografia oficial e domínio dos mecanismos de coesão textual. Elisama, dicas de aula? Temos sim, então vamos para a nossa dica de aula. A dica de aula é: domínio da ortografia oficial. Ortografia oficial. Qual será a dica para essa semana? Será a aula, essa aula aqui, ó. 1 hora de aula, domínio da ortografia oficial. Ele vai principalmente para a CESP, que provavelmente será a banca do concurso 2025. É uma excelente aula e eu vou eleger essa aula como a aula para o tópico 3 de língua portuguesa. E o domínio dos mecanismos da coesão textual? Qual é a aula que você indica, Elisama? Essa aula aqui da professora Pamba. Não, essa não. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui. Domínio de mecanismo de coesão textual. Então, os senhores já têm as 2 aulas já segunda-feira e o exemplo do que vamos estudar. Isso tudo no YouTube, tudo que eu encontrei. Para não dizer que é impossível estudar se eu não tiver cursinho. É possível sim, eu passei assim,
Foi a metodologia que eu utilizei. E essas duas aulas aí são extremamente importantes. Então, continuando. Na segunda-feira também teremos uma segunda disciplina. E essa segunda disciplina é informática. Segunda disciplina, informática. Vamos abrir o edital da PEMAL e analisarmos que se vocês fizerem a primeira e a segunda semana, a quantidade de estudos em 2 semanas que os senhores vão eliminar do nosso destrinchar, destroçar esse edital. Vamos analisar. Fazer essa análise aqui junto com os senhores. Edital PEMAL 2021. Ó, o site da Sebrasp. Esse foi o edital. Língua portuguesa. Vamos para essa análise. Se os senhores seguirem certinho o cronograma no padrão, olha a quantidade de assuntos que os senhores já vão eliminar na primeira semana. A quantidade de assuntos. Compreensão e interpretação de textos e gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Eita, não, desculpa. Emprego de modos verbais eu não acrescentei, não. Então, o nosso assunto irá até aqui. O nosso assunto irá até o 4, né? Então, vamos lá. Marcar. Se os senhores seguirem certinho, até que ponto os senhores, em duas olha o avanço, o que é a organização. Em 2 semanas, o que os senhores irão eliminar desse certame? Aqui, ó. Em 2 semanas, a quantidade de assuntos. Até aqui. Lembrando que vamos estudar tópicos e subtópicos de língua portuguesa. Em 2 semanas, os senhores já terão estudado, se seguir o cronograma certinho, compreensão e interpretação textual em gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio da ortografia oficial e domínio dos mecanismos de coesão. Aí vamos para... Eita, eu tô aqui na de oficial. Cadê o do praça? É isso aqui, mas a língua portuguesa são os mesmos assuntos. Soldado combatente, língua portuguesa. Até aqui, ó. Informática, se os senhores seguirem, nós iremos estudar até aqui a segunda semana. Voltando para o slide. Voltando para o slide, vamos lá. Voltando para o slide. Rede de computadores e conceitos básicos de ferramentas, aplicativos de internet e intranet. Vamos pesquisar essa aula e ver que existe. E os senhores vão anotar essa aula para segunda-feira e já vão separando as aulas aí certinho. Olha como vamos eliminando assunto. Por isso que eu estou fazendo devagar, bem explicado, para que os senhores não se percam, para eliminar bem esses assuntos. Vamos abrir o nosso navegador. Então, vamos estudar até aqui. Deixa eu passar a borrachinha de novo. Noções de sistema operacional. Foi na primeira semana. Edição de texto foi na primeira semana. Certo? Segunda semana. Rede de computadores e procedimentos de internet e intranet. Aula, rede de computadores. Eu estou deixando até a aula aqui. O que eu faço na mentoria paga, eu estou fazendo essa mentoria aqui online, ao vivo, de graça. Essa aula aqui é sensacional. Isso aqui é comercial, porque eu não fiz o login na minha conta. Deixa eu passar aqui.
Essa aula aqui é sensacional. Esse cara, ele manda muito bem nos assuntos, é curtinha, é muito boa. Se vocês quiserem incrementar um pouco mais na aula, tem outras aulas, só que eu faço a indicação desse guerreiro aqui, ó. Professor Marcel Rios. E intranet e internet para concursos, ferramentas. Essa aula é muito boa do dicionário de informática. O professor Túlio também é muito desenrolado e ele também. Então, os senhores podem, como são aulas curtas, os senhores podem assistir as 3 aulas, essa e essa. São sensacionais, são excelentes aulas. E aqui está o rei da informática. Então, se quiserem assistir as 3 aulas, assistem. Se quiserem assistir uma aula que eu sei que vai ser totalmente completa, é Léo Matos. Léo Matos foi o meu professor de informática pelo YouTube, eu não tenho condições de pagar, né? Eu assisti todas as aulas de YouTube pelo YouTube de informática e praticamente gabaritei a prova nas questões de informática. Então, com organização, até onde chegamos, com organização, 4 assuntos de língua portuguesa, isso em uma semana. 4 assuntos de informática. Ó, porque a gente conta por tópico. 1, 2, 3, 4 tópicos de informática. Continuando, vamos lá agora para Tão Amada, que eu sei que vocês amam. Para Tão Amada, gente, a mentoria eu não cobro um valor exorbitante, porque vocês sabem que eu tenho um lema, que é a democratização e acessibilidade dos estudos. E se você for pagar um mentor hoje, não é menos de 600 a 800 reais. Vamos ser bem sinceros, que é a pessoa que vai lhe acompanhar, tirar sua dúvida, vai disponibilizar o WhatsApp, o tempo. Eu já tava passeando com a minha filha. Se eu fosse pensar, cara, eu sou concursada. Eu vou fazer live, é gratuito. Não vou receber por isso. Mas eu acredito que o nosso objetivo de vida é maior que tudo isso aqui. É a aprovação dos senhores. Muito me emociona essa turma 2021 da PEMAL que vai formar agora. Eu postei no meu Instagram, segue lá para quem não segue. Porque tem pessoas que foram da minha mentoria. Tem pessoas que eu fiz sorteio. O cara não tinha dinheiro para pagar a inscrição. A CESP indeferiu a inscrição dele por hipossuficiência financeira. Não teve, não tinha também como pagar a inscrição. Ele ganhou o sorteio, passou no concurso. Isso é o Eric. Eu vou postar sobre essa história porque essa história me emociona e me orgulha bastante. Ganhou o sorteio, passou no concurso e vai se formar agora. Vai ser meu irmão de farda na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, a taxa da nossa mentoria é apenas R$ 100. Esses R$ 100 os senhores podem parcelar em até 10 vezes no cartão. Então, é 10 vezes de R$ 100? Não. É 10 vezes de R$ 10 e uns jurinhos da maquineta, que não sou eu que ponho, é a maquineta. Os senhores podem pagar via Pix, entendeu? Mas é uma taxa para participar do grupo, para fazer o acompanhamento. Isso não veda o direito dos senhores a assistir essa aula totalmente gratuita. Então, em 1 a 2 semanas, língua portuguesa, 4 assuntos, informática, 4 assuntos. 8 assuntos em 2 semanas até terça-feira da segunda. Vamos para quarta-feira, até segunda-feira, né? Porque vamos para terça-feira do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Isso aí, segunda-feira. Já na terça-feira, os senhores continuarão a estudar matemática. Matemática não é o meu forte. Eu sou bacharel em direito, tenho pós de processo penal, segurança pública. Agora estou estudando, né, uma graduação em andamento em história, mas matemática não é meu forte, sou da humanas. Porque matemática é muito complicado para mim, mas tem professores aqui excelentes, excelentes. E aí a tão amada história, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Lembrando que isso aqui são 3 períodos. Não confundam, porque não é à toa que aqui tem uma vírgula e aqui e, um conectivo, e isso, ele adiciona a frase. Então, média é um período. A idade moderna
é outro período na história. E a história contemporânea é o que vivemos um pouquinho atrás e o que estamos vivendo atualmente, entendeu? Nunca esqueço de também sempre dar uma ligadinha, assim, uma atualizada nos conteúdos de atualidades. Sempre assistam aulas, leiam jornais de atualidades, porque é extremamente importante. Então, Elisama, quais são as aulas de indicação sua para esses conteúdos da terça-feira? Vamos lá. Geometria. Isso aqui é para provar aos senhores que dá para estudar gratuito, viu? Das superfícies planas. Ó, professor Sandro, 2 milhões de visualizações. Ah, mas a aula tem 4 anos, mas a matemática não muda em 4 anos, né? Porque geometria foi na época de Pitágoras e é hoje. Então, dá para estudar tranquilamente. As questões jurídicas eles atualizam, então são as disciplinas até mais fáceis de achar a aula. Eu vou mostrar a vocês que dá para passar nesse concurso sim, ó. Essa aula aqui, ó, perfeita. Ele começa a ter uma excelente explicação. E esse professor aqui, que é o Ferreto, ele é sensacional. Sensacional. Você vê que ele não tem aula, ele tem playlist. Playlist todinha, ó. Geometria plana, introdução, plana, paralelismo, plana, polígonos. Geometria plana, a introdução aos triângulos, ó. Eu duvido você não aprender matemática com esse cidadão. Olha para isso. Tudo gratuito. Eu vou aprender matemática. Se quiser o mais resumido, tem aquela aula ali que eu lhe mostrei. E também o professor Ferreto, que eu tive a preferência de estudar pelo professor Ferreto. Vocês, como tem tempo, dá para ir estudando, vai pegar a base. Se tiver dúvida, nota aqui as questões. Ó, geometria da superfície plana, P mal e CB mal. Não conheço, não vou mentir para os senhores. Mas o professor Ferreto tem minhas 100% de aprovação, ele é sensacional. Como também o professor Sandro, eu já assisti aulas dele e também são excelentes, excelentes mesmo. Então, o nosso edital PEMAL em matemática, isso aí na segunda semana, modelos algébricos da primeira semana e superfícies planas na segunda semana já estão totalmente concluídos. Olha o andamento, isso aí em 2 semanas, ó, que se você vai dando no edital da PEMAL. História. Vocês estudaram na primeira semana as primeiras civilizações que não são pequenas, é um imenso conteúdo, um conteúdo bem vasto, as primeiras civilizações, e eu reconheço isso. Outra dica que eu vou dar aos senhores ao estudar história, pessoal, se liga aqui. A história, ela não há dificuldade em se estudar história se você entender a história como uma narrativa. Não é à toa que a CESP põe isso como uma narrativa. Se você começa com as primeiras civilizações, elas antecedem, na lógica do concurseiro, e o concurseiro tem que saber isso, ela antecede a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, como é que se estuda história? Construindo uma espécie, como a gente fazia na quarta série, de linha do tempo. As primeiras civilizações aqui, primeiras civilizações, de tanto a tanto, aqui nós começamos a Idade Média, aqui a Idade Moderna e aqui a Idade Contemporânea. Anota os principais fatores daqui. Não é que você vai fazer uma linha de tempo gigante no caderno, não. Anota os principais fatores daqui. Como é que eu faria? Eu, Elisama, faria essa anotação. Vamos lá. Uma dica também para estudar história. Elisama, traço bem.
Então vamos lá. Uma dica de como estudar história, organizar o seu caderno. Como eu não tenho uma folha de caderno aqui, eu vou usar o Word. Então vocês irão colocar assim, ó, primeiras civilizações em maiúsculo e negrito. Primeiras civilizações. Então elas foram até quando? Ano, um exemplo, tal, tal, antes de Cristo, até ano, tal, tal, depois de Cristo. Aqui, ó, grifa no caderno. O bom é escrever, viu? Eu não sou contra escrever. Escrever é uma metodologia de ensino muito importante que leva, assim, a ganhos específicos. Então, primeiras civilizações. Anotar. Aí você anota sem grifar. Aí, anotar os pontos importantes na forma de resumo. Então, os senhores vão resumir, né? Escrita, a época da escrita, anota os pontos importantes, né? Pontos importantes. Aí começou a Idade Média. Aí faz novamente igual às primeiras civilizações. Grifa, anota o ano e os pontos importantes. E tiveram na Idade Média o que deu o início da Idade Média, a ascensão do feudalismo, por exemplo, a queda do feudalismo, toda essa questão, como se construiu a Idade Média, você vai anotar dentro do tópico. Você vai acrescentar dentro desse tópico na história. Por quê? Porque os senhores sofrem muito, muito com os estudos da matéria. Essas matérias que são mais básicas, só que são essas matérias que te eliminam do certame, porque direito administrativo, o pessoal tem tendência de carreira policial ser bom. Direito constitucional também, porque está sempre estudando carreiras policiais, carreiras policiais, carreiras policiais. Direito penal também, e inquérito policial também. Inquérito policial não, desculpa, processo penal também. Agora, história, que são matérias diferenciais, geografia e matemática, é pau na muleira do concurseiro. É duas, três, quatro questões que vai diferenciar aquele pontinho que você vai tirar e você não pode deixar para lá como menos importante. É uma matéria que tem importância. Eu fechei história na prova e foi muito importante isso para mim, porque nela, como eu não sou boa em cálculo, ia compensar, compensou na verdade os meus erros em matemática. Foi fechar história, geografia e também de Alagoas. E como eu estudei dessa forma, criei escrevendo com a caneta no caderninho a linha do tempo da história. Então, vai fazer organizadamente primeiras civilizações, ano tal até ano tal, fatos importantes, Idade Média, organização é tudo. Vocês têm que ter a tendência e saber que devem construir um caderno de resumos. Isso é extremamente valioso para os senhores. Meu marido botou uma água para mim. Eu só tô sentindo um gosto de macarrão instantâneo. Tá saindo um monte. Acho que você botou em cima da pia. E, e eu sentindo um negócio estranho na minha boca, fluido. Não precisa não. Então vamos continuar. Então, vamos lá. Em 2 semanas, o que os senhores vão estudar com organização, história, primeiras civilizações, Idade Média moderna e contemporânea. Sugestão de aula. Para quem não estudou a primeira semana, primeiras civilizações. Isso aqui é para provar que vocês têm como estudar 100% pelo YouTube. Assino questões de concurso, estuda 100% por aqui. As 5 primeiras civilizações que surgiram no planeta, ó. Deixa eu ver se tem a aula desse guerreiro aqui. Se liga nessa história. Ó, Idade Antiga. Aí,
Ó, as 5 primeiras civilizações que surgiram no planeta. A Mesopotâmia. História geral 1. Ó, ela é uma das importantes, só que não é as grandes civilizações. Então, até essas aulas que é tipo documentário, é importante. É importante para os senhores, ó, primeiras civilizações. Tá aqui, concurso. Ó, olha aqui, gente. Primeiras civilizações. Para Pemal. História geral 1. PM Alagoas. Primeiras civilizações. Idade antiga todinha, ó. Agora, a minha indicação, povo lindo, é assistir a playlist dele. Vocês vão chegar completos na disciplina de história. Anota aí. História, irei estudar pelo Se Liga Nessa História. E aí, os senhores vão separar. Idade Média é uma aula. Maravilhosa também, a Débora. Idade Média. Esse cara ensina de uma forma tão lúdica que não tem como você não aprender. E o vídeo é muito curtinho. Você tira. Ó, Idade Média. Ó, toda a Idade Média. Os conceitos. Toda a Idade Média. O Império Bizantino, os reinos africanos. Que vocês também vão ver na Idade Moderna a expansão do mercantilismo. Isso tem que ter um início. A Guerra dos 100 Anos cai em prova bastante. Então aqui está toda a Idade Média para os senhores estudar. E provando aos senhores que estamos se andando com a nossa mentoria. Vamos continuar, né? Para não tomar muito tempo dos senhores nesse feriadão, nesse feriadinho. Feriadão não, feriadão é quando é final de semana. Feriadinho que amanhã é dia de branco. Quarta-feira, nós iremos estudar geografia e o regulamento disciplinar da PEMAL. Vamos lá. Geografia e o regulamento disciplinar da PEMAL. Então vamos lá para o nosso edital. Em geografia, os senhores estudaram semana passada geografia política do mundo atual e globalização. Irão continuar em aspectos gerais da população brasileira e terminar a quarta-feira dos senhores da segunda semana em degradação do meio ambiente. Então, aspectos gerais da população brasileira. Ó, uma aula completa aqui. Os aspectos gerais, ó, da população brasileira. Essa aula aqui é muito boa, professor Ricardo Marcílio. E o segundo assunto é a degradação do meio ambiente. Ó, resumão, poluição para o Enem. Essas aulas do Enem, mesmo que não tenha PEMAL, a gente pode colocar assim concurso, mas essas aulas do Enem, seus professores têm uma metodologia magnífica. Passa o assunto de forma muito mais fácil. Ó, ela trouxe a política nacional do meio ambiente, só que estudem também com análise biológica e geográfica da coisa, não só jurídica, tá certo? Então, voltando para o nosso edital.
Olha, em 2 semanas, com organização, que já conseguimos exterminar de assunto. Língua portuguesa, informática, matemática, história, geografia e agora a legislação pertinente à PEMAL. Semana passada foi o estatuto e essa semana os senhores estudarão. Essa semana os senhores estudarão o regulamento disciplinar da Polícia Militar. Bem mal. Anotem o número da lei, 37.042 de 96. Escreva assim, PEMAL, e os senhores vão achar o regulamento disciplinar da PEMAL. Vamos ver se tem aula. Ó, tem aula, tem. Regulamento disciplinar. As aulas desse professor aqui, Emerson Castro, também são maravilhosas. Só que não pode deixar de ler. Aí, quando nos encontramos com disciplinas, matérias jurídicas, disciplinas que querem o conhecimento da letra de lei, os senhores devem fazer a leitura da letra de lei. Então, vamos lá. O regulamento disciplinar, o primeiro artigo, ele vai explicar todo esse regulamento disciplinar, o que é a camaradagem da polícia, que existe muito, a civilidade. Ah, Elisa, mas só são teorias, mas a CESP pergunta, a camaradagem para a polícia é tal, tal, tal. Aí ela bota a definição de civilidade e o concurseiro vai se confundir. A hierarquia e disciplina. Isso aqui é o que todo ano a CESP pergunta. Hierarquia e disciplina. É a base, é uma HD, é a base da polícia militar. É a hierarquia e a disciplina. A obediência, ó, as ordens. Porque vocês vão lidar na instituição todos os dias com deveres e direitos. E com mais deveres. Então, o que é a honra? Quais são os preceitos dessa honra? Amar a verdade, respeitar a dignidade humana, ser justo e imparcial. Ó, então vai fazendo a leitura dos artigos e vendo que os artigos são importantes, fazendo um fichamentozinho. Então, o que é hierarquia? É isso, isso, isso. O que é a disciplina? É isso, isso, isso. Porque a CESP ela tem a tendência de definir algo trocando. E é certo ou errado? Você vai lá, certo, errou, errou, certo. Então, faz a leitura da lei 37.042, que é o nosso regulamento disciplinar da PEMAL, que vale muito a pena, ó. Transgressões disciplinares é o que eu trabalho todo dia também. Eu estou trabalhando na parte jurídica da PEMAL hoje. O que é uma transgressão leve? Média. Ah, Elisa, é muita coisa, mas não é para gravar, é para aprender. Vai lendo e relendo. Sempre que tiver um tempo livre, estatuto e regulamento disciplinar da PEMAL, vocês vão fazer obrigatoriamente essa leitura. E olha o quanto andamos em 2 semanas da nossa mentoria. Já vamos agora para quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira os senhores estudarão. Os senhores estudarão direito administrativo e direito constitucional. No direito administrativo, ó, semana passada, nós estudamos tópico 2, vamos lá. Semana passada, nós estudamos princípios e regime jurídico administrativo. E essa semana estudaremos poderes da administração pública e serviço público. Aulas.
poderes da administração pública. Ó, muito boa essa aula do Evandro. Muito completa mesmo. Se não tem paciência de assistir no 1.0, assistir no 2, no 3, no 4, mas vale muito a pena. Qual é a segunda aula de Direito Administrativo desse mesmo dia? Serviço Público. Serviço Público. Perfeita essa aula. Primeira aula aqui, já é a que eu indico, a da professora Flávia Campos, tá certo? Então, os senhores vão concluindo aqui, ó, direito administrativo, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Ai. Vamos lá, Constituição Federal de 88. Do artigo 1º até o 17 foi estudado semana passada. Façam a leitura. Elisama, eu devo dar destaque a algum artigo. Eu tenho que decorar, aprender e ler, e reler, e reler, e reler, e ler, porque ele é o Salmos 23 da vida do concurseiro. É esse aqui, ó. Pessoal, outra dica é que vocês estão vendo essa balancinha aqui? Poucas pessoas sabem disso. Mas se você clicar nessa balancinha, o guardião da Constituição, em tese, que é o STF, ele vai te direcionar, o site do Planalto vai te direcionar o site do STF, e aqui está a disciplina. E aqui vocês podem ler as anotações do Supremo, uma forma de facilitar e atualizar os estudos. Não carregou agora. Eita, porque eu não fiz login. Mas os senhores vão aqui nessa balancinha. Muita gente deixa passar isso despercebido, mas sempre tem anotações, ó. Anotações do Supremo. E isso é extremamente interessante porque facilita o estudo dos senhores. Então, na segunda semana, estudaremos em Direito Constitucional a estrutura e organização do Estado brasileiro. Então, estrutura e organização do Estado brasileiro. Noções de direito constitucional. Da organização do Estado. Ó, começando a partir do artigo 18 da nossa Constituição Federal. Estrutura e organização do Estado brasileiro. Essa aula é perfeita. Perfeita. Organização do Estado e poderes. Ele vai dar os tópicos importantes. Anota os artigos que serão repassados em aula. Deixa na tua anotação, que é extremamente importante. Pessoal, a live já está acabando, né? Vamos dar uma corridinha aí para não ficar muito extensa para os senhores. Então, concluímos a quinta-feira, encerramos a mentoria na sexta-feira com o direito penal. Muita gente se passa nessa questão. Não cai direito penal na prova da PEMAL. É cobrado, sim. Código Penal e Código Penal. Eu repeti aqui o Código Penal e eu vou explicar aos senhores por quê na sexta-feira. Porque é extenso. É uma aula extensa. Se vocês perceberem aqui, nós temos 3 títulos. Dentro do Código Penal, nós temos o título e abaixo o capítulo. Não são 3 capítulos, são 3 títulos. E os senhores devem e irão estudar os 3 títulos do Código Penal.
Como é que nós vamos nomear esses 3 títulos do Código Penal? O nome dele será parte geral. É a parte geral do Código Penal. Como é que fica, Elisama? Vou mostrar agora para vocês. Aula. Parte geral do Código Penal. Isso aqui é um resumão. Pode estudar. São 4 horas de aula, mas vale a pena. Bota no 2.0 que só fica 2 horas de aula, para quem já tem costume de estudar assim. E aqui nós vamos concluir mais um assunto. E na segunda semana, isso não quer dizer que os senhores não vão ficar revisando as leis, não. Vai ficar estudando o estatuto, vai ficar estudando o regulamento disciplinar e vai ficar dando uma leitura no Código Penal. Isso não quer dizer que, mas em 2 semanas, nós extinguimos, de uma vez por toda, um grande tópico, porque o guerreiro já vai ter lá o resuminho e as letras de lei para estar sempre fazendo a revisão, por semana e por mês, e assim continuando a revisão. Então, na segunda semana, esses assuntos aqui, ó, depois da sexta-feira, já era um bloco de assuntos. Com organização, em 2 semanas, os senhores já estão concluindo. A aula de indicação, essa aqui do estratégia, sensacional. E leitura, Código Penal. Vamos descobrir como é que iremos fazer essa leitura do Código Penal. Título 1, vai ler. Título 2, toda a parte geral. E título 3. Então, do primeiro artigo da PEMAL, para estudar para PEMAL, até o 26. Então, quais serão os artigos? Artigos do Código Penal. Artigo do 1º ao 26. Será feita a leitura pelos senhores e assistindo a aula, fazendo os fichamentos e resumos. Não deixa de fazer isso. No sábado, vai revisar os assuntos da semana 1. E a semana 2, uma leitura rápida nos resumos que foram construídos no seu caderno de resumo. E já procurar fazer o seu segundo simulado. Elisama, com a meta que traçamos de questões, porque, olha, não esqueça que posteriormente às aulas, os senhores vão praticar 30 minutos de questões. Ó, eu deixo sempre as questões aqui, ó. Não esqueçam. Olha, questões. Em 30 minutos de questões, num concurseiro menos ágil, fazem com menos experiência, faz 20 questões. Vamos fazer os cálculos. Vou fazer o cálculo aqui, vou dizer aos senhores, em 2 semanas, o quanto os senhores já têm praticado questões. Com 30 minutos apenas de questões por dia. Os senhores têm praticado no final da segunda semana. Na semana, 20 questões, vezes 5 dias, que é segunda, terça e quarta. 20 vezes 5, dá 6 questões. Só que vamos somar mais a semana 1. Mas a primeira semana também, que é a mesma meta. Então, dá 200 questões. Com o primeiro e segundo simulado,
Primeiro simulado, 120, mais 120 do segundo simulado, 240. E nós vamos praticar em 2 semanas. 440 questões. Tudo com organização, método, explicando passo a passo para os senhores. Domingo, descansa, porque precisa, é ser humano, tem que respeitar o seu tempo. E se tiver uma matéria com muita dificuldade, incrementa a essas 440 questões, pelo menos mais 20 questões das matérias para ir revisando. Guerreiros, a nossa segunda semana será esses assuntos aí, esse estudo aí. Nada menos que a vitória. No que os senhores precisarem, procurem minhas redes sociais, principalmente essa, né? Nós vamos tirando as dúvidas, vamos estudando, focando na missão, continuando essa mentoria. Se tiver gostando, deixa aí. Se também não tiver, não tem problema, comenta. Deixa o like para quem não deixou, porque isso ajuda bastante ao nosso trabalho. E provavelmente não, né? Iremos com a terceira semana, próxima semana, porque os senhores estarão continuando a segunda e já vão introduzir a terceira para que comecem e não percam. Por isso que eu comecei uma semana antes. Aí estão concluindo a primeira essa e a segunda na próxima. Um bom feriado a todos. Que Deus abençoe. Parabéns pelo comprometimento, por estarem aqui estudando e contribuindo para os futuros dos senhores. Nada menos que a vitória é o nosso lema, e que Deus continue abençoando, operando Deus, quem impedirá. É a mensagem que eu deixo nessa live. Que Deus seja fiel na vida dos senhores e façam realizar todos os sonhos, abençoando abundantemente a vida dos senhores. Um abraço para todos vocês e nada menos que a vitória. Eita, o Ítalo. Como deveria começar os estudos? Tipo, comprou a mentoria e começo na segunda, segundo o cronograma. Sim. O que é que eu vou fazer? Na mentoria, eu vou disponibilizar o seu cronograma já completo, porque ele é feito de acordo com a sua individualidade. Eu não vou passar. Isso aqui é um cronograma geral. Boa noite. Boa noite, pregador. Deus abençoe. Muito obrigada por participar da nossa live. Vamos lá tirar as dúvidas. Como é que faz? Eu vou... O Ítalo, o Lucas me passou o horário. Então, Elisama, eu trabalho noite e manhã. Eu só tenho a tarde. Todo mundo vive essa realidade aqui? Talvez não. Então, esse cronograma individualizado da mentoria, ele vai ser elaborado para a sua necessidade. Vou organizar, deixar lá os dispositivos de lei, os exemplos, tudo organizado para a sua necessidade, entendeu? Aí, quando é que vocês vão começar? Vocês já estão aprendendo a metodologia de como estudar aqui na live, porque eu vou deixando as aulas, os assuntos não mudam. Mudam os horários, a disponibilidade do concurseiro. Os assuntos não vão mudar. Então, eu vou deixar disponibilizado todos os seus assuntos. Não vou liberando cronograma por cronograma, não. Vou fazer todo o seu planejamento para que você não se perca, entendeu? Faço todo esse planejamento. Dá um trabalhão, mas é muito gratificante para mim quando vejo as aprovações. Foram inúmeras nesse último certame, graças a Deus. Nós tivemos 56 alunos na mentoria e tivemos praticamente 30 aprovações. Então, é algo que eu tenho certeza que dá resultado. Muito obrigado pelo elogio, Wellington. Muito top essa mentoria. Muito obrigada de coração. E vocês vão estudando sem gastar muito, sem gastar cursinho. Uma sugestão, senhores. Anotem aí. Assinem, se puder. Questão de concursos. É fazer que muita gente não conhece o site. Eu vou trazer para os senhores. Nós temos o tempinho aqui, vamos lá, continuando. Vou trazer para os senhores o site. O site questões de concurso. Vamos lá.
Deixa eu fechar aqui. Questões de concurso. O site Questões de Concurso é esse com ícone laranjinha. Os senhores vão acessar. Olha a importância. Deixa eu ver o valor desse site hoje. Assinatura básica. Só quero que os senhores façam questões. Ó. A básica. R$19 ao mês. É um sanduíche. É um sanduíche com bacon. Mas é um sanduíche. Ó, mais de 1 milhão de questões. Isso dá para os senhores estudar tranquilamente. Os senhores estudar tranquilamente. Como é que os senhores vão fazer? Já nos planos que eu tinha feito, tudo. Só que a minha assinatura ela é um pouquinho mais desenvolvida. Deixa eu ver aqui. Meus cursos não. Visão geral, portal. Vocês vão aqui no portal. Assinatura básica, a minha foi. Em curto caminho até a aprovação. Vão selecionar. Meus estudos para PEMAL contou com o estudo no questões de concurso. Vamos dar selecionar a data. Oxe, eita, tem não 2017 mais não? Nossa, tem sim. Janeiro de 2017. Tá até dezembro de... Deixa eu carregar aqui. Não fiz questões de direito penal. Não, olha aqui. Olha como é importante. No meu estudo para PEMAL, entre 2017 e 2018, eu pratiquei essa quantidade de questões de língua portuguesa, administração pública, né, que é o híbrido com o direito administrativo, história, ó. E aqui ele vai dando o percentual das disciplinas que eu fui acertando. A banca, no período de 2017 até 2018, eu pratiquei 4.333 questões CESP, estudando para a CESP, fora os simulados que eu praticava. Então, ó, esses indicadores aqui é muito importante, porque ele também traz o assunto. Olha isso aqui como é genial. Ó, os assuntos, questões de interpretação, internet, história, ó, os assuntos tudo que eu pratiquei a vida toda. É legal ver isso. Deu uma certa nostalgia. Ó, se a gente estuda com seriedade, a gente passa. Entendeu? A gente passa. Então, essa é a minha grande sugestão. Senhores, vou encerrar a live. Muito obrigada pela companhia dos senhores. Que Deus continue abençoando. Vocês moram no meu coração e sabem disso. E é de graça, meu coração. Conto com o apoio de vocês para a nossa terceira live próxima semana. Provavelmente trarei mais live do Guia da Aprovação. Mas aí não será concurso PEMAL, será outros concursos, né? Nós estamos com o concurso aí aberto para guardas municipais de Pernambuco e Alagoas. Nós estamos com concursos abertos também para a Politec do Ceará, né? Ceará não, de Pernambuco, desculpa. Então, vamos fazer aí as lives sobre esses assuntos. Deus abençoe a todos, nada menos que a vitória. E
Até a próxima. Tchau, tchau.